ao nosso público que envie mensagem de texto por enquanto, tá bom? Bom dia, doutora Paula Lavigne, como vai a senhora? Tudo bem. A gente vai falar, né, de oftalmologia de uma maneira geral e também de cirurgia de catarata. Já tem mais um agendamento acontecendo já? Isso, agora no dia 10, na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Sexta-feira agora. Isso, sexta-feira. Como a próxima. Isso. Como sexta que vem. Exatamente. Dia das Crianças é domingo, então sexta-feira agora nós temos um mutirão de catarata. Isso. Vai acontecer onde? Vai acontecer na Uclin Lapinha, no Largo da Lapinha, tá certo? Então a gente orienta os pacientes chegarem às 7 horas, tem que levar RG, CPF, comprovante de residência, para a gente poder abrir a ficha e iniciar todo o atendimento de acuidade, fazer a dilatação, para poder a gente fazer a avaliação da catarata. E esse paciente chegando lá pela primeira vez, né, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai entregar todos esses documentos para que a gente possa abrir a ficha, tá? Então... Não é cirurgia no mesmo dia? Não é cirurgia no mesmo dia. Esse dia é um dia de atendimento. E aí, nesse momento, a gente vai ver se ele tem catarata, se ele tem indicação de fazer a cirurgia e fazer a solicitação de todo o pré-operatório para poder fazer o agendamento da cirurgia. Então, nesse mesmo dia já acontece a triagem? Isso, exatamente. Aí, o médico vai analisar o paciente, você tem indicação de cirurgia, aí vai marcar. Exatamente. Certo? Se ele precisar de alguma outra coisa, então é um paciente que tem catarata, mas tem algum outro problema, a gente encaminha para o setor responsável. Então, se ele tem alguma doença na retina que precisa fazer alguma intervenção antes da cirurgia de catarata, ou se ele tem um glaucoma e que precisa de uma avaliação antes, a gente também faz esse tipo de encaminhamento. Se a pessoa não puder ir, um representante pode? Nesse caso fica difícil, né? Porque ele vai ser, é para ser examinado. Porque vai ser examinado. Não basta fazer a ficha, né? Isso, porque nesse dia a gente faz realmente a triagem. Mas todo mês a gente tem triagem. Então, se o paciente não puder ir nesse dia, é só ficar atento realmente nas redes sociais da própria Uclin ou aqui, que a gente sempre vai estar divulgando a data dos mutirões nos meses seguintes. A catarata, ela estabiliza ou ela continua avançando a ponto de a pessoa não enxergar? Ela avança, então ela geralmente é uma opacidade que acontece numa lente que a gente tem dentro do nosso olho e essa opacidade ela vai piorando gradativamente. Então, inicialmente, ela vai reduzir um pouco a visão, dar uma sensação de turvação visual muito leve, e com o passar do tempo ela vai piorando. Então o ideal é que a gente não deixe ela chegar num ponto avançado, certo? Então a gente tem o ponto de operar. Quando ela está muito pequenininha, a gente geralmente não indica, e existe o ponto da gente fazer a cirurgia. Quando ela avança muito, você aumenta a chance de ter uma cirurgia mais desafiadora, né? Desse paciente realmente ter uma cirurgia mais difícil de ser executada. A catarata, ela pode acontecer nos dois olhos? Ela geralmente acontece nos dois olhos. Pode ter um olho que está um pouco pior, mas geralmente é um pouco simétrico isso. Mas a cirurgia não é feita simultaneamente nos dois, né? A gente faz o primeiro olho, espera a recuperação e aí faz o segundo olho. Em quanto tempo? Geralmente 1 semana, 15 dias. Já pode fazer o segundo. Isso, depende da recuperação, mas geralmente esse período já está adequado. Aqui tem uma pergunta: é possível, doutora, um oftalmologista dar uma receita de óculos a longo prazo para trocar daqui a 1 ano? Não. A validade da receita é de 3 meses. Inclusive, as óticas elas só aceitam a receita até 3 meses, justamente porque você pode ter uma variação do seu grau. O senhor Carlos está em Santo Amaro, Bahia, diz que tem problema de hipermetropia nos 2 olhos. Tem cirurgia para a pessoa enxergar sem óculos? Eu uso óculos, diz ele, óculos de grau, devido aí ao querosene que caiu no olho, alguma coisa assim, né? Ele tem um problema também no braço. Entendeu, então, doutor? Vamos lá. 2 coisas diferentes. Então, a gente pode ter hipermetropia, que é o grau,
tá? E existe a cirurgia refrativa para a hipermetropia, mas ela geralmente não é muito indicada porque você pode ter uma regressão da cirurgia refrativa. Agora, se você usa o óculos, porque além da hipermetropia, você precisa usar o multifocal porque você não consegue enxergar para perto. Quando você tiver a catarata, você pode optar por uma lente multifocal, que é uma lente que vai corrigir a visão para longe, perto e intermediário. Então, você acaba ficando mais independente dos óculos. Em relação à queimadura, você pode ter algumas alterações na superfície ocular, então, por exemplo, na córnea, e precisar fazer alguns tipos de correções, como com lente rígida ou realmente com a cirurgia na córnea, a necessidade de um transplante. Bom dia, doutora. O cidadão diz aqui que trabalha como soldador há 20 anos, mas não usa óculos. Já está sentindo a vista cansada, né? É aconselhável usar vitamina A? Então vamos lá. Aí a gente tem Primeiro que é um perigo, né? Trabalhar com soldador e não usar óculos. E pelo que eu entendi do que ele falou, eu não sei se ele não usa óculos de proteção ou se ele não usa o óculos. O óculos de proteção é importante justamente porque você pode, né, no momento que você está ali trabalhando, cair alguma coisa dentro do seu olho e a gente realmente ter que fazer a retirada desse corpo estranho. É muito comum, inclusive, isso chegar no HGE. Então, a gente tem que fazer a retirada de algum corpo estranho que está ali. E o mais perigoso é quando esse corpo estranho, além de estar na superfície, ele vai para a região intraocular. E aí, realmente, a gente tem que fazer uma cirurgia. Às vezes, você pode ter uma perda visual, né, que a gente não consegue reverter. Em relação ao uso do óculos, existe realmente uma lenda urbana de que se você não usar o óculos, o seu grau, você vai estar prejudicando o seu olho. Para crianças, isso é válido. Então, se a criança tem indicação de usar o óculos e fica sem usar, isso pode gerar uma ambliopia, aquele olho preguiçoso, tá? Mas para adultos, a única coisa que acontece é que quando você fica sem usar o óculos, você não vai enxergar tão bem se você tiver a indicação de usar o óculos. E a partir dos 40 anos, você vai começar a ter uma dificuldade para enxergar para perto. E à medida que os anos forem passando, isso vai piorando. Então, dos 40 até os 60, a presbiopia aparece. Então, talvez esteja chegando o momento de você usar o óculos multifocal. Seu Ailton Filho disse que o pai dele teve catarata, né? E ficou escondendo o avanço da doença, a ponto de acordar totalmente sem visão, cego. Graças a Deus fez cirurgia e ficou tudo bem. Graças a Deus. É possível, é muito possível. Quando a gente tem realmente uma catarata muito avançada, o paciente pode, inclusive, só enxergar a luz. Então, a presença ou a ausência da luz e não conseguir nem enxergar formas, não conseguir enxergar as letras. Então, realmente, a gente não quer que chegue nesse ponto, mas quando chega, a gente precisa intervir e saber dos riscos, né, de fazer essa intervenção nessa fase da catarata. A catarata, ela seca? Ela pode secar? Como se fosse ali um produto rígido, a ponto de secar, como se fosse aqui algumas perguntas sobre isso, como se fosse uma casca de laranja que seca no olho? Ela, na verdade, a catarata é formada pelo cristalino, que a lente tem dentro do nosso olho, e à medida que ela vai avançando, então que ela vai ficando mais densa, ela vai ficando dura. Dura. Tá? Mas, assim, esse conceito de secar, eu não sei se... Não. Assim, ela fica mais rígida mesmo. Mais rígida, né? Isso. E aí dá mais trabalho, então. Dá mais trabalho. Você tem que gerar mais energia ali dentro com os equipamentos para você conseguir tirar essa catarata. Então, acaba sendo uma cirurgia muito mais traumática, né? Para o paciente, para o olho do paciente, para as estruturas intraoculares, do que você fazer na fase adequada. Aqui, áudio, vamos lá. Bom dia, doutora. Eu sou Helena, de Camaçari. Eu gostaria de uma pergunta, e claro e evidente que vou ter a resposta. Eu fiz cirurgia de retina. A retina agora em novembro faz um ano. Eu gostaria de saber com quanto tempo realmente a gente fica 100%. Eu estou ótima, graças a Deus. Não tenho do que reclamar e o médico que me fez a cirurgia foi um excelente médico. Mas eu gostaria de... Eu estou tendo assim... As pessoas que fizeram junto comigo falam a mesma coisa. Uns bichinhos saindo preto. Engraçado. É normal isso ou um dia isso vai passar? Alguém já até me falou o nome, mas no momento eu não lembro.
Bom, então o que acontece? Provavelmente esses bichinhos que você tá vendo são as moscas volantes, tá? Então, quando a gente vai envelhecendo, no vítreo, que é o gelzinho que tem dentro do nosso olho, ficam os mosquitinhos que a gente vê, que as pessoas chamam de mosquitinho, tem gente que fala que é mosquito, tem gente que fala que parece uma teia de aranha, que são essas opacidades no vítreo. Geralmente o paciente que faz a vitrectomia, que é a cirurgia de retina, não vê mais esses bichinhos. Então talvez você não tenha feito a vitrectomia, mas um outro tipo de cirurgia de retina, tá certo? Uma colocação de uma faixa, e você pode estar vendo esses bichinhos. Então é importante voltar para o retinólogo, para ele poder examinar e ver se tem alguma área de fragilidade na retina. Mas esse bichinho, ele só some se você fizer a vitrectomia. E se você só vai fazer a vitrectomia se tiver indicação, tá certo? Porque é uma cirurgia de retina, então é uma cirurgia bastante complexa. Com o tempo, o seu cérebro, então, pode começar a suprimir um pouco essa imagem, você perceber ele com menos intensidade, tá? Mas não é que essa opacidade, ela vai sumir, é que a sua cabeça vai começar a suprimir a imagem. Um abraço aí, Barrabás, está lá em Sátiro Dias, Bahia. Um abraço, Barrabás. Aqui, quem... Bom dia, Adelson. Bom dia, doutora. Que Deus abençoe vocês. Tenham um dia na paz do Senhor Jesus. Doutora, eu fiz uma cirurgia há alguns anos e nunca limpei a lente. E aí eu tenho medo de tirar e não acertar colocar, certo? Aí eu nunca fiz essa limpeza. Tem algum problema nas vistas? Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Então, o que acontece? A limpeza da lente, ela não é uma cirurgia, tá? A limpeza, que a gente chama limpeza da lente, é porque o saquinho onde fica a lente, ele, com o tempo, o nosso corpo vai acumulando algumas células ali atrás e vai ficando opaco, parecendo que a catarata voltou. Sim. Mas a catarata não voltou. Então, como é feito esse procedimento? Você apoia o rosto naquela lâmpada, que sempre que a gente vai no consultório do oftalmo, coloca o rosto, e tem acoplado um laser ali. Então, a gente dispara um laser no consultório mesmo. Então, a gente não tira a lente do lugar para colocar de volta. E nem em casa que faz isso. Não. Ele falou, né? De um jeito como se fosse em casa. Isso, não. A gente vai no consultório, tem lá o equipamento, que é essa lâmpada, e que tem acoplado o laser. E a gente faz essa limpeza. É bem rápido, tá? Só que a gente não tem um tempo pré-determinado. Depois de quanto tempo eu tenho que fazer a limpeza? No mínimo, 3 meses após. Você não deve fazer antes, tá? Por conta realmente de processo inflamatório. Mas não existe um tempo específico. Tem pessoas que precisam fazer com 1 ano, tem pessoas que precisam fazer com 5 anos, tem gente que tem que fazer com poucos meses da cirurgia, então varia muito. Então vai da queixa do paciente? Vai da queixa do paciente e do exame oftalmológico. Então, se você começar a perceber que a sua visão, ela reduziu um pouco desde que você fez a cirurgia, é importante retornar para ver se está na hora de fazer a limpeza. Aqui mais uma pergunta. Bom dia, Adelson. Aqui já foi. Aqui, vem. Bom dia, Adelson. Opa, bom dia, doutora. Tudo bem? Dia. Tudo bem. Eu estou com 33 anos e tenho astigmatismo. Tem mais ou menos uns 3 anos que o meu grau está estabilizado. Ele não aumenta. Isso é normal. A tendência é estabilizar mesmo. Me conta aí, por favor. Obrigado, um abraço. Bom dia. Então, normalmente, a gente espera que o grau realmente estabilize, tá? Então, é natural que isso aconteça, sendo que você pode ter uma variação discreta de 0,25, 0,50 de grau, mas, a partir dos 40 anos, a presbiopia, ela vai aparecer. Então, essa dificuldade de enxergar para perto. E aí, você vai começar a usar o óculos multifocal, que vai ser essa lente para adição, para leitura. O astigmatismo... Ele acaba sendo concorrente, digamos assim, da miopia, ou os dois caminham juntos? Vamos lá. Podem caminhar juntos. A hipermetropia e miopia, elas são opostas, né? Então, a hipermetropia é o grau positivo e a miopia é o grau negativo. O astigmatismo é uma alteração da refração que você tem... uma turvação visual, então como se a letra ficasse um pouco mais repuxada. Então, você vai ter uma turvação como se fosse uma deformação daquilo que você está enxergando se você não tiver com a correção. Então, o astigmatismo é um outro tipo de defeito refrativo também, tá? Bom dia, Adelso Carvalho.
Pergunta a doutora aí, por que sempre tenho lágrimas nos olhos? Os olhos ficam lacrimejando várias vezes ao dia. Haroldo da Ribeira. E aí, o que devo fazer? A gente pode ter várias causas para isso. Então, a primeira delas, o olho seco pode fazer com que a gente comece a produzir uma lágrima de forma reflexa, que não é uma lágrima de qualidade. É como se seu olho estivesse tentando combater aquele olho seco, e aí ele começa a produzir muita lágrima, tá? E uma lágrima mais densa, né? Isso. Além disso, a gente pode estar tendo algum problema de drenagem. Então, não tá com o olho seco, mas o pontinho lacrimal que faz essa lágrima ser drenada, ele está obstruído, ou por conta de um mau posicionamento da pálpebra. Então tem alguma flacidez realmente na pálpebra, e na hora que você pisca, essa lágrima não está conseguindo ser drenada. E você pode ter uma obstrução também mais baixa e que está impedindo essa lágrima de descer. Então tem várias causas para realmente esse lacrimejamento, e é preciso procurar o oftalmo para entender o que está acontecendo. Então o problema pode ser muito mais, a ter mais necessidade de um acompanhamento que a pessoa pensa. Então. Sim, exatamente. Pode ser, às vezes os cílios começam a nascer para dentro dos olhos, e isso também começa a gerar uma irritação, e o olho começa a lacrimejar de forma reflexa. Então é super importante uma avaliação oftalmológica nesse caso. Eu vou ao intervalo, doutora, e já a gente volta, né? Porque tem muita gente aqui para falar com a senhora. E lembrando que sexta-feira agora, dia 10, tem mutirão de avaliação de catarata pelo SUS. Isso. Não paga nada? Não. Então pronto. É Largo da Lapinha. Isso. Aqui em Salvador. Quem vem do interior pode ser atendido? Pode. Pode? Pode. Então pronto. Já a senhora vai falar aí para esse público gigante da Rádio Sociedade da Bahia, lá no interior do estado. 7h21. Urgente. Manda pra mim que eu bato no peito, boto no chão. De segunda a sexta ao meio-dia, você tem um encontro marcado com a melhor resenha do rádio baiano. No nosso bate-papo esportivo, a paixão que move o Brasil, o futebol. Notícias da dupla Bavi, as principais competições nacionais e internacionais. E claro, a seleção brasileira também é pauta. Aqui você também acompanha o esporte olímpico e o amador. Tudo isso com a participação do torcedor, que não entra em campo, mas usa 10 e a faixa para conectar. Então não perca tempo, às 12 horas em ponto, Esporte Mais, a jogada certa na sua rádio preferida. É mais que esporte, é Esporte Mais. Oferecimento Pitu Remix. A Ice da Pitu, beba com moderação. Papo Previdenciário. Olá amigos, tudo bem? A questão de hoje foi enviada por Jurandir Miguel, da cidade de Cruz das Almas. Como é que funciona a aposentadoria especial dos eletricistas? Quem te responde é o professor e advogado Ed Parish. Ô Jurandir, a aposentadoria especial é aquela que visa proteger a saúde do trabalhador. Ele faz com que o trabalhador se aposente mais cedo para evitar que ele continue sendo agredido por alguns agentes que fazem mal à sua saúde. No caso dos eletricitários, por exemplo, existe uma voltagem máxima que ele pode estar exposto. Quando ele está exposto acima desse limite, isso prejudica a sua saúde e por isso ele deve se aposentar mais cedo. E como proceder? Você deve, como eletricitário, procurar a empresa e buscar os documentos necessários para provar que você estava exposto acima dos limites de tolerância. No caso, é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. E se você já se aposentou, lembre, você tem um prazo de 10 anos para corrigir eventuais erros que aconteceram na sua aposentadoria. E, além disso, recuperar as perdas desses anos que você recebeu a menor. Ok? Mais importante ainda é saber que se você já era eletricitário antes de 2019, você pode estar enquadrado naquelas regrinhas de transição. Então vale sempre procurar um profissional da área para tirar todas as suas dúvidas. Um forte abraço. Acabamos de ouvir o professor e advogado Ed Parish. Ele é mestre em Direito Público e sócio do Parish Zenandro Advogados, um escritório especializado em causas contra o INSS e Previdência para servidores públicos. Eu sou o Rogério Alves e este foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário.
Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação e é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Rosa é a cor da coragem. Coragem de cuidar, coragem de informar, coragem de prevenir. Fazer o autoexame é um ato de coragem. Apoiar quem precisa também. Afinal, compartilhar esperança e permanecer ao lado nos momentos difíceis é para os fortes. Outubro Rosa na Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde. Juntos, cuidamos de quem mais importa, você. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Sociedade, Salvador, Bahia. Agora na Bahia, 7h mais 25. Urgente. Adelson Doutora Paula Lavigne, muita gente, né, tem dúvida e gera até uma certa polêmica, né? As lentes dos óculos, elas têm validade? Ou a validade depende do grau do paciente, se vai aumentar ou não? Então vamos lá, a gente tem uma diferença realmente que você pode ter uma variação de grau. Criança geralmente tem uma variação em menos tempo porque o olho está crescendo. Então se o olho está crescendo, o grau vai mudando nesse período. O adulto geralmente tem uma estabilidade do grau maior e a gente geralmente recomenda que retorne após 1 ano. Por quê? Após 1 ano, a gente não vai só trocar o óculos, a gente vai fazer todo o exame oftalmológico, que é importante. Se nesse momento eu percebo, poxa, o grau está igual, o óculos não está arranhado, a gente não tem a necessidade de trocar naquele momento. Mas para a gente saber se o grau ele permanece o mesmo e se o óculos ele não está arranhado, você precisa ir na consulta. Então, na consulta oftalmológica, que as pessoas muitas vezes confundem poxa, meu óculos está bom, então eu não preciso trocar, então eu não preciso no oftalmo. O oftalmo não é só para isso. É para a gente medir a pressão intraocular, é para a gente ver como é que está o nervo óptico, para a gente ver como é que está essa córnea, como é que está a mácula. Então, existe uma série de avaliações que a gente faz nesse momento. E se naquele momento o paciente me disser, doutora, tô ótimo com o meu óculos, não está arranhado, a gente fala, ok, então a gente não precisa trocar nesse momento. Agora, o exame de vista, né, como a gente fala no popular, a gente utiliza, o médico vai lá com aquela chapinha, a gente vai vendo, né? Tô enxergando bem. Que letra é aquela ali? F, H, J, sequência de letras, né? Isso. Aquilo ali, doutora, é mais confiável, é bem confiável? Significa que a gente vai viver muitos anos ainda usando esse método? Olha, esse método existe há muito tempo e realmente é um método que o paciente refere. Então, por exemplo, se uma criança precisar de óculos, como é que eu vou saber qual é o grau dela? A gente tem um equipamento que você faz a medida do grau, lançando uma luz na frente da pupila do paciente, da pupila dilatada. Então, na criança, esse é o método que a gente usa. Quando a gente tem a possibilidade de colocar essas lentes no Grins, que é aquele equipamentozinho que a gente vai, tá melhor assim ou melhor assim? A gente tem a possibilidade de refinar mais. Então, a gente pega, assim, o grau de 0,25 em 0,25 para justamente tentar deixar o grau o mais próximo possível da perfeição para aquele paciente, tá? Então, interessante isso, né? Ou seja, o médico vai também de acordo à resposta do paciente, né? Que é ele que vai usar exatamente. Os óculos, né? Isso. E agora, doutora, aqui tem pergunta também interessante. Por que tem gente quando troca de óculos sente que tá afundando aqui, tá subindo ali, de vez em quando toma um tropeço? Pronto. Isso geralmente acontece com os óculos multifocais. Porque o que acontece? O óculos multifocal, você tem a parte de cima, que é para longe, a parte de baixo é para perto, e você tem um corredor de visão intermediária, tá? Então, se você for fazer uma leitura, por exemplo, você abaixar muito o queixo, você vai usar a parte da lente que é para longe, então não vai ficar nítido. Do mesmo jeito, se eu for descer a escada e eu abaixar muito a minha cabeça, eu vou justamente usar a parte que
que é para perto, então vai ficar parecendo tô fundo, tô raso, tô fundo, Pode tô sofrer raso. um acidente com isso. Exatamente. Então, se você vai descer a escada, esse óculos multifocal é um óculos muito forte, às vezes tirar o óculos pode ser uma alternativa melhor, ou realmente usar essa parte de cima da lente, que é a parte para longe. Aqui, pergunta de áudio. Bom dia, Adelson. Bom dia, doutora Paula. Bom Eu dia. sou a Devânia aqui da Fazenda Grande do Retiro. Doutora, eu sou diabética e eu tô com cataratas, com dificuldade para enxergar. Pronto, então vamos lá. É preciso fazer uma avaliação do fundo do olho para a gente ver se tem alguma alteração do diabetes lá no fundo do olho e fazer a catarata. Aí, o que acontece? A gente tem 2 caminhos. Dependendo do que tiver no fundo do olho, a gente precisa fazer alguns procedimentos antes de fazer a cirurgia de catarata, ou a gente faz a cirurgia de catarata antes e aí, após a cirurgia, a gente faz todo o tratamento da retina, tá? Então, precisa passar por uma avaliação para a gente entender o que é que você precisa fazer primeiro. Olha a pergunta de seu Humberto Santana. Doutora, bom dia. Esses óculos que são vendidos em farmácias com graus estabelecidos na etiqueta são regulamentados e precisamos usar esses óculos? Então vamos lá. Esses óculos são óculos que têm um grau já pré-estabelecido. Então ele não vai corrigir o seu grau perfeitamente, porque ele não vai ser personalizado. Então, se eu tenho hipermetropia, se eu tenho astigmatismo, isso não vai estar nesse grau. Esse óculos é só para adição. Então, é aquele óculos para leitura, mas ele não vai ser um óculos para leitura personalizado para você. Geralmente, as pessoas que têm um grau pequeno conseguem usar esse óculos no dia a dia, mesmo que isso não te gere uma visão perfeita, né? A não ser que você tenha uma demanda visual muito grande. Usar o óculos com o grau errado não vai causar mal para o seu olho, mas pode fazer você ter alguns sintomas, né? Como dor de cabeça, um pouco de embaçamento visual transitório. Pode esconder uma doença? Maquiar uma doença? Não, na verdade, ele não vai esconder a doença, mas você não ir para o oftalmo pode fazer com que você tenha uma doença silenciosa e quando ela começar a aparecer, você já está num grau avançado. Então, a retinopatia diabética faz isso. Você não está sentindo nada, e aí quando você chega para o oftalmo com queixa, às vezes ela está muito avançada, né? É a mesma coisa do glaucoma, você não está sentindo nada, e quando você chega com a queixa, ele também já está muito avançado. Seu Denilson do Cabula, ele quer saber como ter mais cuidados com os olhos, né? Uma era de tantas telas, de tanto digital. Pronto, então existe uma regrinha que a gente faz, que é uma regra para a gente tentar ter intervalos nas telas. Então, é a regra 20-20. A cada 20 minutos, você olhar a 20 pés, então você olhar a distância para descansar essa musculatura ocular. Porque você pode ter contratura, tá? De tanto ficar usando a sua visão para perto. E isso vale para a tela como para outras coisas. Mas hoje em dia a gente usa muito tela no nosso dia a dia. Então essa orientação no meu consultório é corriqueira. Tanto para adultos quanto para jovens que estão, por exemplo, estudando para um concurso, estudando para vestibular. E aí a gente precisa ter esses intervalos. E usar o lubrificante também. Marito Lima, um abraço para você aí na Santa Mônica. Bom dia, Adelson Carvalho, parabéns pelo programa. Pergunta, doutora, a lente de contato é indicada para substituir os óculos ou não? E aí, finalmente, o que é melhor, óculos ou lente de contato? Então vamos lá, depende do para que você está usando essa lente. A gente geralmente orienta o uso da lente por um período no dia. Então, ela não vai substituir o óculos se você precisar do óculos no resto do dia, tá? Então, se você é uma pessoa que pratica esporte, então você pode usar a lente gelatinosa no momento que você vai praticar esporte, porque o óculos vai ser muito mais perigoso. Você pode ter um trauma, tomar uma pancada, e aí você realmente se machucar por conta da armação, por conta da lente quebrar. Então, a lente de contato gelatinosa vai ter essa indicação. Existem algumas pessoas que usam lente de contato rígida, pacientes que têm doença na córnea, que têm um ceratocone. Então, ele só vai enxergar bem com a lente, tá? Rígida. Com a lente rígida, que é uma lente durinha. Mas ela é confortável. Tá Deve vendo? ter melhorado. Vai avançando, vai ficando mais confortável. Mas esse paciente, ele também vai ter um óculos, porque ele não vai poder ficar o tempo inteiro com a lente. Então, quando ele botar o óculos, a visão não vai ficar tão boa quanto com a lente. Mas vai ser um quebra-galho ali para outros momentos do dia. É porque tem gente que não gosta, né? Isso. De usar óculos. Sim. Né? E aí, a tecnologia
os estudiosos do tema, que não são bobos, eles criaram modelos de óculos bem interessantes, né? Sim. Hoje é comum você ver uma pessoa que tem 3, 4, 5 óculos diferentes, né? É verdade. Isso aí é para amenizar às vezes, né? E tem estilosos mesmo. Muito né, bonitos. né? Agora, quem geralmente é mais caro? É você ter a lente ou ter a armação? A armação ficou pesada, mas às vezes eu percebo que as lentes, elas acabam sendo mais caras do que as armações. A lente de contato gelatinosa, ela geralmente é mais barata. Mas a lente de contato rígida, dependendo do modelo, ela pode ser mais cara do que o óculos. E as lentes do óculos? A lente do óculos, as mais caras são as multifocais, porque justamente você vai tentar fazer uma associação de lentes. Então, as lentes simples de óculos, tá? Então, Sim. a lente que você compra para colocar na armação, ela geralmente é mais barata do que a multifocal, porque ela é uma lente mais simples de ser confeccionada, tá? Mas a questão toda também é que com a tecnologia, as lentes multifocais, elas foram ficando melhores. Então, a gente tem uma qualidade ótica melhor. Isso também se reflete no preço. Essa mensagem aqui já foi? Aqui, doutora. Não. Eu vi uma reportagem recentemente sobre um colírio que vai substituir o óculos. Qual a expectativa de vocês sobre esse colírio? Está à venda nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não tem, né? Quem tem condições, eu acho que pode ir lá buscar ou vai ter, claro, uma receita para poder saber se você pode ou não usar esse tipo de colírio. Qual a expectativa de vocês? Vou esperar um pouquinho que vai chegar então, doutor. É isso mesmo? O que acontece? Esse colírio, na verdade, é uma formulação que já existia nos Estados Unidos. Eles, na verdade, tentaram fazer de uma outra forma. Então, esse colírio, qual é o princípio dele? Ele deixa a pupila bem pequenininha. Quando a gente deixa a pupila pequenininha, a gente faz um pinhole, que a gente chama, um buraco estenopeico. Então, quando você faz esse buraquinho pequenininho, você aumenta a profundidade de foco. Então, você consegue enxergar mais fácil para longe, perto, intermediário. Só que existem algumas observações em relação a esse colírio. Ele aumenta a tração numa região da retina, então ele pode aumentar o risco de descolamento de retina. Então é preciso sempre fazer o mapeamento, porque se você tiver uma zona de fragilidade, no momento que você usar o colírio, pode descolar. Ele pode piorar a enxaqueca em pacientes que já têm a tendência a ter enxaqueca. E ele tem realmente esse efeito de deixar a sua pupila pequena. Então quando chega, por exemplo, o período da noite, que é o período que a nossa pupila dilata, justamente porque você tem menos luminosidade, para você conseguir enxergar melhor, a sua pupila ainda vai estar bem pequenininha. Então, existem algumas questões em relação a esse colírio. Ele realmente ainda não chegou no Brasil e a gente está esperando aí como é que vai ser em larga escala o uso desse colírio. O que a gente vai ter de efeito? Então, ele é muito novo. Alclin atende fora SUS? Atende. Então, na unidade Lapinha, a gente também atende convênios e atende particular. Inclusive, o nosso carro-chefe é o particular na Lapinha Preço Popular. E nas outras unidades também atende particular e convênio. Quem tem convênio, então, pode utilizar dos serviços nas 3 unidades? Isso. Iguatemi, Itaigara e Lapinha. Né? Aqui, para finalizar, Almeida, está em Amaralina. Bom dia, Adelso Carvalho. Ele diz, doutora, que foi diagnosticado com glaucoma há pelo menos 15 anos e vinha sendo tratado com colírio. O médico que o acompanha observou que precisava fazer aí cirurgia de catarata. Então ele fez as 2 cirurgias no mesmo dia. Após 40 dias fez no outro olho. Minha pergunta é, com 35 dias mandou fazer a limpeza da lente. Após isso sinto uma bola no olho, como se estivesse inflamado o olho. Quando toco nele, começa a doer. Então vamos lá, a gente tem algumas coisas aí. Pelo que eu entendi, você fez a cirurgia de catarata e glaucoma no mesmo dia. E isso tá correto, é a Facotrec. A gente geralmente, quando vai fazer uma cirurgia de glaucoma e catarata, a gente faz no mesmo dia mesmo, tá certo? Se o paciente tiver a catarata. E a intenção da cirurgia de glaucoma não é tratar o glaucoma. É porque provavelmente, mesmo com os colírios, depois de algum tempo a sua pressão não está mais ficando controlada. Então a intenção dessa cirurgia é reduzir a pressão para evitar a progressão do glaucoma, tá? E talvez mesmo assim você precise continuar usando os colírios.
certo? Em relação ao IAG laser, depois que você faz a limpeza, você pode ter um processo inflamatório inerente do procedimento, tá? Mas tem muitos dias que você fez, então o recomendado é que você volte realmente para o oftalmo para entender o que aconteceu, se realmente está inflamado ou se são os pontinhos da TREC, porque na cirurgia de glaucoma, a gente tem que deixar alguns pontinhos, e esses pontinhos podem incomodar, deixar o olho vermelho, dar uma sensação de que tem um corpo estranho, porque tem realmente, e a gente tem um período certo de tirar esses pontos. Então, às vezes, fica incomodando mesmo. Antônio Souza está lá em Itajaí, Santa Catarina. Ele quer saber, doutora, por que um paciente pode ter graus diferentes. Ele disse que há 3 anos foi para um exame de vista e deu astigmatismo. Olho esquerdo 1,25, o olho direito 1,75. Essa semana ele repetiu o exame e o direito foi para 1,50 e o esquerdo para 2, grau 2. Antônio Souza, é possível isso acontecer? É possível, principalmente quando a gente tem essa variação pequena, de 0,25. Então, você teve uma variação de 0,25 em cada olho. E é justamente como a gente estava conversando aqui, existe uma questão da referência. Então, pode ser que no exame de tempos atrás você tenha preferido realmente o 1,25, então tenha ficado mais nítido para você. E agora ficou 1,50. Então, a gente considera normal essa variação interexame de até 0,25, 0,50, e isso não necessariamente quer dizer progressão. Pronto, tá aí. Bom dia, bom dia. Ô, jovem, tem uma mensagem aí que não tá girando aqui para mim aí. O professor Antônio, cadê ele aqui? Não tá vindo aqui. Doutora, eu lhe agradeço, viu? Então, confirmando, sexta-feira agora, dia 10, tem mutirão, né? Isso. Mutirão aí, exclusivo de catarata, né? Exclusivo de catarata pelo SUS. E além disso, a gente também está fazendo a limpeza da lente, a capsulotomia pelo SUS. Mas não vai ser nesse dia, não vai ser na sexta. O da capsulotomia, o paciente deve ir lá na Lapinha com todos os documentos para poder fazer o agendamento. E aí, no momento que ele vai lá para fazer o agendamento, eles já deixam a data separada. Criança pode ter catarata? Pode. Principalmente a catarata congênita, que está relacionada com infecções no período da gestação. Mas opera logo? Depende. Em alguns casos tem que operar logo. Em alguns casos a gente pode observar. Adolescente também? Adolescente também, porque se a catarata estiver no eixo de visão, então estiver impedindo realmente o desenvolvimento visual, a gente tem que tirar. Se ela estiver mais periférica, a gente só observa para poder abordar quando essa criança já tiver um adolescente ou um adulto, né? Para submeter ao procedimento. Criança, a cirurgia é mais invasiva? Ou no parecida? caso de criança, a questão toda é que, como é uma criança, a gente tem que sedar, entubar. Então, realmente precisa entubar, não tem jeito. Porque com adulto, a gente consegue sedar e ele colabora, ele fica parado. Mas a criança, realmente, ela não vai conseguir. Então, para você sedar o suficiente para ela colaborar, você precisa entubar para garantir que a via aérea vai estar protegida. Interessante essa pergunta que eu fiz aqui, eu não sabia disso. Nesse caso, mas é comum cirurgia de catarata em criança? Catarata pediátrica é mais raro, mas também acontece assim, né? Em todos os serviços universitários eu já vi assim bastante. Doutora Paula Lavigne, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui ao nosso programa mais uma vez, né? Volte mais vezes. Pode Sempre deixar. que a senhora vem aqui esclarece pontos importantes, né? Porque a gente tem um tema central que é o mutirão de avaliação de catarata, porém a gente estende, né, para perguntas diversas. Sim. E acaba sendo aí uma grande prestação de serviços, né, uma contribuição muito grande para o nosso público. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado. Então, sexta-feira, a partir de que horas? Sempre é bom a gente... 7 horas. 7 horas, né? 7 horas. Não precisa dormir na fila, Não né, precisa, que às vezes a gente chega lá e tá com o pessoal desde 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, não tem necessidade. Não tem. Pode chegar às 7. Tem ficha para todo mundo, né? Tem ficha para todo mundo. São quantas fichas pode ir? 150 fichas. 150, então. Para todo mundo. Interior do estado pode vir? Sim. Pode, né? Pode, né? Pode? Pode. Assessoria. Bom, tem que estar pactuado. Prefeitura Municipal, diretamente com vocês, não é? Isso. Não pode vir uma pessoa solta de lá para cá. Mas se chegar sozinha, vem lá de longe. Não, a gente vai tentar, né? A gente vai tentar dar um jeito. Mas a gente incentivando, isso, né? Isso, exatamente. Não é um incentivo a vir sem se organizar.
Obrigado, doutora Paula. Tudo bom, Obrigada. viu? Agora 7h42. Urgente.